Olá, amigos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Aqui estamos novamente para dar continuidade aos estudos que fazemos diariamente, literalmente, do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho é um manual de conduta, é um manual que nos traz felicidade, compreensão, paciência em nossos relacionamentos e nos torna mais fraternos, mais solidários aos sofrimentos alheios. Para dar continuidade ao nosso estudo de hoje, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer por mais esta oportunidade que nada nos impediu de estarmos aqui com todo amor, com todo carinho, estudando o Evangelho de Jesus. E, na medida do possível, nós vamos tentando aplicar esses ensinamentos que nos dão segurança, nos dão paz interior ao praticar no nosso dia a dia esses ensinamentos dados por Jesus há mais de 2000 anos. Então, Mestre Jesus, pedimos a tua bênção para mais esse nosso bate-papo. Que possamos, Senhor, passar com clareza esses ensinamentos e pedir forças para combater em nós a ansiedade. E o dia de hoje, Senhor, pedimos a tua bênção para que possamos não faltar com a caridade para com o nosso próximo. Dai-nos força, Senhor, de sermos afetuosos, carinhosos, compreensíveis em todos os nossos relacionamentos, quer seja profissional, familiar, social. Mestre amado, nós pedimos para que, ao terminarmos esse trabalhinho, possamos conseguir a manter o equilíbrio emocional para terminarmos o dia bem, com propósito sempre de servir mais do que ser servido. E dar-nos forças, Senhor, para vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, para conseguir ter um relacionamento de amor de uns para com os outros. Obrigado, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Vamos então estudar mais um pouquinho. E hoje nós vamos, nesse capítulo, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nós vamos abordar o tema indulgência, a indulgência. É mais uma mensagem de um espírito que deu essa comunicação falando sobre essa mensagem, Espírito José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. É o item, então, 16 desse capítulo 10. Ok? Então, vamos lá. Ele fala, então, sobre a indulgência.
Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraterno, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Então, a indulgência é olhar o defeito dos nossos semelhantes e não censurá-los. Se possível, fazer com que, através dos nossos atos, ele mesmo descubra por si mesmo de que não está agindo correto, mas nós não devemos censurá-los porque estamos faltando com a caridade. A indulgência não vê os defeitos de outro. Hoje ainda temos o olhar crítico, maldoso, de censura, achando que sabemos mais do que qualquer um, né? E é assim que nós procedemos. Mas estudando o Evangelho, estudando que essa mensagem desse Espírito José, uma mensagem de 1863, ele está nos alertando o que é a indulgência. É para nós raciocinarmos e para nós aplicarmos. Fazer esse treino de começar a praticar a indulgência com relação ao nosso próximo. E aí nós vamos crescendo moralmente, mediante essas atitudes. Então, a indulgência não vê os defeitos de outrem. Se os vê ou se os vê, evita falar deles. Se eu vejo defeito, evito de falar do defeito. Divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a maledicência os descobre, tem sempre uma desculpa para abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, quer dizer, uma desculpa plausível. Uma desculpa plausível, uma desculpa de aprovação, uma desculpa plausível, de aplauso, uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, né, comenta, com a intenção de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido, com um jeito desleal, traidor. Né? Então, ó, a indulgência não vê os defeitos de outrem. Ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, maldade os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Não é tanto assim, né? Você não vai meter o pau no defeito que teu irmão cometeu, né? Quer dizer, uma desculpa, uma escusa plausível, quer dizer, uma desculpa plausível, né? De aplauso, de aprovação, né? Séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta,
a fazem ressaltar com um jeito maldoso, né? Um jeito pérfido, desleal. Então é isso. Procurar pelo menos não comentar. E nós comentamos. Isso é indulgência. Vê os defeitos, evita de falar. E tira aquele do pensamento. Então são exercícios que nós vamos fazendo para crescermos moralmente. E começar a mudar o nosso ser interior. Ser criatura mais branda, mais pacífica, e não implicante, comentando o defeito dos outros. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem. Não se ocupa com a maldade dos outros. Nem enxerga. Quando nós tivermos já a indulgência, a prática da indulgência dentro de nós não vamos nem enxergar a maldade. Os nossos olhos já estão treinados para ver as virtudes, não os defeitos. Né? A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outro, a menos que isso seja para servir, e tenha ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Então, não vê a maldade, ele não vê o defeito. E se ele vê, ele não fala para ninguém. E se puder, ele vai achar um modo persuasivo da pessoa por si mesma, ela ir tirando esse defeito para o crescimento dela. Não faz observações chocantes. Não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, ou mais frequentemente velados. Olha que bonito, quando nós conseguirmos isso. Não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, ou mais frequentemente velados, em segredo. Dá os conselhos, não é falar para os outros que aconselhou. Né? Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? Se eu critico, eu preciso imediatamente. Qual a consequência dessa minha crítica? Foi construtiva? Ou apenas foi uma implicância? Ou apenas foi com maldade? Né? Então, quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? É que vós que censurais, não teríeis feito o que reprovais. É que vós, me perdi aqui, é que vós que censurais, não tereis feito o que reprovais, e valeis mais que o culpado. Acabo fazendo mais do que o culpado. Então é para a gente observar no tocante à censura. Dar uma analisada em mim. Se eu estou criticando, eu me coloco no lugar dele, eu já fiz isso. Né? Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, olha que bacana.
quando censurar. Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações? Fazer o julgamento de mim. Os vossos próprios pensamentos. Julgar os meus próprios pensamentos. Os vossos próprios atos. Minhas atitudes. Eu faço crítica de mim? Me chamam para um canto e vou conversar comigo? Se vos ocupastes do que fazem aos vossos irmãos? Seja, então, como é bom nós estudarmos, para nós raciocinarmos, porque muitas vezes censuramos por um vício. Você não enxerga, você não faz uma análise sua, minha. Eu não faço uma análise minha, mas quando vê aquele vício, eu já falei do outro. Né? Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Preocupa um pouco você, a sua melhora. Não preocupar com o outro. Sim, através dos nossos atos são os melhores ensinamentos. Né? Mesmo porque quando apontamos os defeitos dos outros, nós estamos faltando com a caridade. Nós estamos sujeitos a erros. Né? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Olha para você. Quando você vai começar a criticar você, não para detonar a nós mesmos, mas é para nós refletirmos. Né? Sede, pois, severos para convosco, indulgente para com os outros. Olha que mensagem. Então, ser severo para conosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração. É Deus. Sede, pois, severos para convosco, indigentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância. É Deus. Então, pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa as faltas que censurais. Está sempre nos desculpando, Deus. Está sempre dando outras oportunidades para ressarcir os nossos débitos. Para corrigir, dando oportunidade para corrigir os nossos defeitos. Né? Desculpa as faltas que censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos. Deus nos conhece, Jesus nos conhece. E que vós que proclamais tão alto anátema, tenha talvez cometido faltas mais graves. Então, nós temos que fazer uma análise nossa. Nós podemos cometer faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos.
Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta, irrita. Ao finalzinho da mensagem. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, por Deus, 1863. Uma mensagem de 1863 pelo irmão, o Espírito Protetor com o nome José. Então, uma mensagem tão esclarecedora para começarmos esse exercício fazendo uma análise sobre nós. E nós, estudando o Evangelho, ao ver o defeito do nosso próximo, ao ver as falhas humanas do nosso filho, da nossa mulher, do nosso marido, do sogro, da sogra, dos parentes com laços consanguíneos, nós, como estudiosos do cristianismo, do espiritismo, precisamos fazer um treino. Ao ver o defeito, não censurar. É um exercício. E se eu ver o defeito no outro, eu fazer uma análise em mim. Muitas vezes eu vou ver que aquele defeito do outro eu faço pior. Então, são exercícios que nós fazemos que vai ajudar o nosso aprimoramento moral. Nós vamos raciocinar em cima daquela falta que eu vi no outro. E vou orar por ele. Vou achar um jeito de, pelas minhas atitudes, fazer com que ele não cometa essa falta. Porque toda ação existe uma reação. Existem as leis de causa e efeito. Então, se nós estamos burlando a lei humana ou a lei divina, nós vamos sofrer essas consequências. Porque é uma lei, é a lei de ação e reação, é uma lei de causas e efeitos. Então, se eu estou cometendo algo que está prejudicando o outro, e eu sei que isso está prejudicando uma sociedade, a própria lei humana, a própria lei divina vai castigar esse indivíduo. Mas, além de eu ver, ainda comentar, não ajudar, eu estou faltando com a caridade. Eu não estou ajudando de forma alguma.
E aí é que é importante fazer uma análise do que eu vi ele fazer e não vou comentar. É um grande exercício. E pelo contrário, eu vou orar por ele. E através do meu exemplo, da minha postura. E a pessoa, querendo, ela mesma vai querer não cometer o mesmo erro, que traz consequências desagradáveis. Então, a grande ferramenta é a oração. É esse treino que fazemos diariamente para olhar as falhas do nosso semelhante e procurar nós não cometer. E quando dar algum conselho, o orgulho impede de nós escutarmos conselhos. Mas sim, quando a pessoa vem procurar o nosso rumo, nós não vamos apontar os nossos defeitos. Nós vamos apenas falar, raciocínio em cima. Tenha cautela, se isso não fez bem, procura não fazer de novo. Aí sim, nós estaremos com o coração aberto para um diálogo sincero, para uma amizade sincera. E não um conselho em que detona a pessoa, que em vez de ajudar, atrapalha, irrita. Então vocês vejam que essa mensagem sobre indulgência é para nós realmente exercitar. Quando ver o defeito do outro, procurar ajudar se for possível, aconselhar se for possível, mas tem que ser medido. Nós fazendo esse treino, vai chegar uma hora que nós não vamos mais ver o defeito. Nós vamos começar a treinar a ver as virtudes das pessoas e não os defeitos. Aí nós seremos criaturas mais brandas, mais humildes, mais serenas. Isso é colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Né? Então vocês vejam, no finalzinho da mensagem, que vale a pena repetir para nós observarmos sobre indulgência. Sede, pois, severos para convosco. Vamos ter auto-amor para conosco, mas vamos ser severos para conosco também. Procurar fazer uma análise dos meus procedimentos, dos meus pensamentos, das minhas palavras e ver o que eu posso fazer para agregar seres e não jogá-los no abismo. Né? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros,
Pensai naquele que julga em última instância. Pensai que nós julgamos, mas estamos sendo julgados por Deus. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração, e que, por conseguinte, desculpa as faltas que censurais. Deus está sempre desculpando as nossas faltas e nós censuramos outros outros. Ou condena o que desculpais. Porque conhece o móvel de todos os atos. Conhece o móvel de todos os atos. E que vós, que proclamais tão alto, anátema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Então, fica aí o alerta para nós, né? Sede indulgente, meus amigos, para com as faltas de outrem. Quaisquer que sejam, não julgueis com severidade, senão as próprias ações. O Senhor, usará de indulgência para convosco, como dela usastes para com os outros. Né? Então, vamos dar uma paradinha por aqui. E assim, vamos agradecer mais esta oportunidade de estudar literalmente essa mensagem ditada pelo Espírito José, 1863, falando sobre indulgência. Então, vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade. E vibrar pela paz mundial, vibrar pela união das famílias, pedindo forças, para que possamos ser mais humildes, mais fraternos, menos críticos. Falamos bastante da indulgência. E a pessoa que critica, ela não está praticando a indulgência. Então vamos vibrar para a nossa família, para que possamos nos entender melhor, para que possamos ser mais amáveis, mais humanos, mais gentis. É o que pedimos, Senhor. Vibramos por todos que sofrem, que possam encontrar no meio, na prece, o consolo que tanto está precisando. Senhor, a tua bênção para todos que sofrem, encarnados, desencarnados. Dai-nos força, Senhor, de não censurar o nosso semelhante, mas sim ter o coração aberto, voltado ao sentimento e à compaixão pelos sofrimentos alheios. Obrigado, Jesus. Vibramos ainda pelos desencarnados, pelos recém-desencarnados, que possam receber o nosso abraço de amor, de carinho, de afeto. Senhor, a tua bênção para o nosso dia de hoje, para que possamos servir mais do que ser serviço,
ser servido e vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações a favor do bem. Obrigado, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus amigos, vocês vejam o valor da prece, o valor do estudo, e vamos ter um dia muito proveitoso de resolver as atividades do dia com amor, com paz, com serenidade, voltados ao diálogo, ao amor, à compreensão. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Um grande abraço, meus amigos, e amanhã estaremos aqui novamente para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Até amanhã. Fiquem com Deus.